Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre o livro O Poder da Inteligência Emocional, volume 2. Eu sou Letícia Medeiros, especialista em carreira e desenvolvimento, também sou coautora desse livro e eu tô aqui com a minha colega. Eu sou Mariana Filizola, especialista em experiência do cliente e também em inteligência emocional, também sou coautora desse livro e hoje estamos aqui com uma nova colega, parceira, também coautora do nosso livro, Kátia Ackerman. Falei certo, Kátia? Correto. Boa, Kátia. Kátia também é especialista em carreiras e Kátia, a gente sabe, mas conta para nossa galera, quem é Kátia Ackerman? Kátia Ackerman é uma psicóloga de 52 anos, que atua na área de carreira já há mais de 20 anos, tem uma experiência aí muito grande em desenvolvimento, no trabalho com lideranças, aconselhamento, trabalho com coaching, com mentoria, trabalho com uma série de produção, né, de treinamentos, capacitações, e fora tudo isso, sou mãe de 2 filhos, do Bruno e da Isabela, né, tenho meu marido, tenho a minha pet, tenho uma vida orientada aí às relações, e desenvolvimento para mim é, sem dúvida, algo fantástico para estar aqui hoje compartilhando. Isso, eu sei que você vai falar sobre longevidade, não é? E eu fiquei super interessada. Conta um pouquinho de onde surgiu essa ideia, como que foi? Então, nesta caminhada de mais de 25 anos trabalhando já com aconselhamento e de fato, assim, tendo uma escuta muito aberta para desenvolvimento das pessoas, somado, né, eu brinco que quando eu fiz 50 anos de idade, o sino bateu e eu me perguntei, né, o que eu quero para os meus próximos 10, 15 anos em relação a trabalho. E junto com essa reflexão interna, eu passei a, então, acompanhar muito mais, né, espaços, oportunidades, uma visão muito social também e das empresas, de como a gente vem preparando esse ambiente para as pessoas trabalharem mais. Então, esse foi sempre um foco, estudar e entender um pouco mais essa dinâmica. O convite para o livro despertou aí o interesse em escrever e começar a ensaiar um pouco dessas experiências, do que eu tenho estudado, das pesquisas que eu estou acompanhando, né? E falar sobre o futuro das pessoas no trabalho, entendendo como que a gente se prepara para chegar lá nos 55, 60 anos, entendendo que a gente ainda está fazendo escolhas orientadas ao nosso propósito, e não chegar lá ao final, né, com um trabalho que é só para manutenção financeira. Conseguir ter um bom planejamento, estruturar as ações que nos levem a ter uma conexão genuína com aquilo que a gente está se dispondo a fazer, né? E olha que loucura, eu tô ali na faixa dos 30 a 40, tá? E hoje dentro do meu time eu sou a mais velha. Uau. E as pessoas me enxergam como uma pessoa muito velha, né? E eu começo a ver, assim, quando a gente vai pensar em aposentadoria, a gente tá vendo que isso tá indo cada vez mais distante, né? Era com 60, já virou 70 e talvez eu nem consiga me aposentar. E aí, de repente, eu olho e falo, gente, eu com 30, 40, eu tô velha. Como que vai ser isso no mercado de trabalho, né? E aí eu acho que a inteligência emocional entra muito, né? O que você acha, assim, sobre isso? Perfeito. Uma das observações, né? Toda vez que a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de alguns pré-requisitos para isso dar certo. Então, o tema da inteligência emocional, ela abre um espaço para o autoconhecimento. Esse é o primeiro, né? O primeiro nível para que a gente consiga ter um desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E de tudo que eu venho trabalhando ou percebendo, eu ainda percebo que as pessoas dedicam pouco tempo para esse autoconhecimento. Parece um assunto batido, não? E eu queria até falar exatamente sobre isso, porque quando tu começaste a falar, tu falou em escutar as pessoas e ouvir as pessoas e ir percebendo essa coisa do que essas pessoas, como é que elas vão se posicionar daqui para frente, né? Elas têm, às vezes as pessoas não têm nem essa consciência, né? Acho que o mercado está pouco preparado para receber essas pessoas que está atravessando um caminho e que, diferente do que era antigamente, a maioria das pessoas na faixa dos 50 anos, até pelo mundo que a gente vive, são pessoas que tiveram 40 há muito pouco tempo atrás e que elas estão andando junto com todo o desenvolvimento que está acontecendo. E são pessoas que ficarão no mercado de trabalho por mais tempo, e né? ficarão porque não elas... antigamente. Sim, e antigamente existia um abismo, né? Eu acho que as pessoas tinham... parecia que aos 60 tinha que parar mesmo, né? Parecia que isso estava... As pessoas eram condenadas a parar de trabalhar com 60 anos após a aposentadoria. Hoje em dia isso não é uma realidade, mas eu volto aqui para falar do
quando você falou, escutei as pessoas e etc., porque para mim, e você estava falando do autoconhecimento e de se escutar, de se conhecer, de conhecer o outro, isso tem muito a ver com inteligência emocional. Não tem como praticar inteligência emocional sem você ter uma percepção sobre você mesma de uma forma muito clara, né? E eu acho que essa provocação que você traz com o teu capítulo de tá bom, e agora? E você já pensou em você? O que você quer? O que você deseja? Às vezes eu acho que a gente tem um pouco de medo de se perguntar o que a gente quer e o que a gente deseja, entende? Eu não sei o que você acha disso, mas eu acho que essa é uma coisa que eu venho percebendo assim nas pessoas. Tem gente que não se escuta. É que é um exercício novo ainda. Por mais que pra gente que trabalhe com isso soe como algo óbvio, ou que todos devessem estar fazendo, é novo para muitas pessoas. Olha só a questão da longevidade sobre os aspectos de dados. A gente tem as últimas estatísticas lá do IBGE dizendo que 40% da população brasileira já tem mais de 40 anos. 40%. 40%. E que os 60 a mais representam hoje algo próximo de 15% já. Uau. Né? 15%. Considerando que nos próximos 50 anos, aí aqueles estudos de projeção com a realidade que a gente está vivendo, né? Esse público vai representar mais de 30%, ainda no mercado de trabalho. Então, como que a gente vai lidar com tudo isso e como que a gente vai utilizar, né, desse conhecimento da inteligência emocional para se adaptar? Exato. Porque o grande ponto para a longevidade é a adaptação de um cenário que ninguém sabe ainda direito como será. Exato. Nem os jovens, nem os mais velhos, né? E eu acho que tem uma adaptação da empresa, que a empresa precisa se adaptar a isso, da pessoa que tá ali vivendo isso, e eu vou até falar 40 a mais, tá? Não vou nem chegar nos 60 a mais. E dos jovens que estão entrando, porque eu acho que são muitas faixas etárias no mesmo ambiente. Como que você enxerga que isso vai dar certo, né? Como que vai dar certo? Então, olha o quão maluco é essa história quando a gente não para entender a coisa sobre um aspecto ainda mais complexo. A gente está vivendo a primeira década onde tem 4 gerações trabalhando juntas. É isso aí. 4 gerações, pela primeira vez, se encontram para trabalhar. Então, a gente tem desde um estagiário e um menor aprendiz chegando nessas organizações. A gente tem, né, a primeira geração ali do pessoal que está com uns 20, 30 anos, dos 40 aos 50, dos 60 e tantos dentro das organizações. E essa complexidade para a inteligência emocional não se dá só na organização, porque essas pessoas estão dentro das suas famílias. Exatamente. Tratando de assuntos que são polêmicos. Então, eu tenho uma percepção sobre isso, eu tenho alguns estereótipos de trabalho lá do passado, dos meus pais, da minha estrutura social que me dizia que trabalhar precisava ser deste jeito. E que agora estão me dizendo, não, vai lá. Se joga. É isso, né? aprende. Seja criativo, trabalhe com a inovação. Esse é o seu principal aspecto, talvez o seu principal trunfo. Como que você consegue oferecer soluções que alguém não ofereceu ainda? Só que esse modelo mental lá de quem tá, né, dos 50 e tantos, 60, era assim, meu líder, me diga o que eu tenho que fazer. E eu vou fazer muito bem, né? Isso. E a inteligência emocional era considerar o social, aquela outra etapa lá que a gente sabe, né? Como que a gente lida com o social, como que a gente consegue dizer os nãos e os sims, só que isso expandiu muito mais do que isso. E eu acho que tinha uma coisa também que a gente aprendeu, que a gente precisava trabalhar muito. E hoje em dia, quando você conversa com esse pessoalzinho que tá entrando, eles já não querem trabalhar igual a gente trabalhava, loucamente, né? O workaholic que a gente chamava. Eles estão numa visão completamente diferente. E aí, quando você tá sentado numa mesa de reunião com eles, é muito engraçado, porque são visões completamente diferentes, né? Mas essa é uma coisa, inclusive, que eu discuto muito, assim, quando a gente tá em conversa de amigos, que é assim... A gente se incomoda porque a gente olha para a geração muito mais nova e fala assim, gente, esse pessoal não quer nada, eles não querem trabalhar, eles não querem se esforçar, eles não querem olha nós, né? Talvez eles estejam certos, né? Não, e eu falo para as pessoas assim, gente, olha, eles não querem, claro, olha para a gente. Olha essa geração que a gente todo tomando remédio, doente, todo mundo doente. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu tô nesse debate, né, seja em alguma empresa, algum treinamento, ou até mesmo mentorando alguém, eu costumo dizer assim, como assim eles são assim?
Isso. Quem construiu esses quem são assim? eles? Quem, né? Exato. Quem disse para eles que trabalhar era algo difícil, complicado e que bom se não pudesse trabalhar? Quem disse para eles que Você tem um sabe- fardo para carregar? E aí essa geração aprendeu que tem alternativas. Exato. Não é? Exato. E ter mais de uma alternativa para quem já está há mais tempo parece ter mais trabalho. Então, emocionalmente, tem uma associação de assim, poxa, se ter um trabalho já pode ser ruim, por que eu vou ter 2, 3, 4? Sim. Então Mas eu eu fico acho- com esse. Sim. E aí conflita quando um jovem diz, eu posso trabalhar pouco tempo numa empresa e ir para outra, eu tenho alta qualificação, mas não tenho prática ainda, eu posso fazer escolhas. E eu acho que uma coisa muito legal dos jovens, eu acho que me admira isso, que eles vivem. A gente aprendeu que primeiro a gente trabalha e quando se aposentar a gente vai viver. Eles não, eles conseguem conciliar as coisas. eles Eles vão querem isso. vivendo e trabalhando e se tiver que parar por um período para viver, eles vão viver. Vão parar e vão Eles não viver, têm isso aquela aí. coisa do desespero de, tipo, eu não posso ser mandado embora porque eu tenho que ficar na empresa. Tá tudo bem se for mandado embora, porque ele vai arrumar outro depois e vai pegar esse tempo, fazer um ano sabático, enfim. Eles têm uma visão diferente até de qualidade de vida, né? E de desejos também, É tá? isso. A gente aprendeu que a gente precisava ter. Ter. Você tinha que ter a casa própria. Os nossos pais diziam isso pra gente. Você tem que ter a casa própria, você tem que ter seu chão, seu teto, seu carro, seu ter. O deles não é mais ter. E não é que eles não querem ter, mas eles valorizam muito mais outras coisas, como as experiências, como experimentar, como vivenciar, como memorizar, coisas que a gente demorou a entender, que às vezes valem muito mais do que de fato aquilo. E, de novo, não tem certo nem errado, é o que cada um consegue construir e trazer no seu mapa mental. Mas a conversa está muito boa, mas eu quero fazer a seguinte pergunta. Me fala, Ká, assim, quando você pensa no teu livro, como é que você construiu essa linha do livro, né? Não dá muito spoiler, porque a gente está no pré-lançamento, então, obviamente, a gente quer que as pessoas cheguem lá e comprem e queiram ler. Mas fala um pouco sobre como você construiu esse capítulo. O que você está trazendo para quem vai ler nosso livro e nosso capítulo daqui a pouco. Vou tentar ser bem resumido. Isso, vai. Mas vamos lá. A ideia foi, primeiro, trazer algum dado de educação. Então, informações que oferecem alguns elementos para a educação em carreira para esse público, né? Seja quem já está lá ou quem está por chegar lá, né? Então, o primeiro aspecto vai ser esse, né? O que a gente precisa compreender e que tipo de estratégias a gente já tem que estar desenvolvendo para entender que essa longevidade precisa de um cuidado dessa inteligência emocional. Então, o que dá para fazer? Segundo aspecto, entender que inteligência emocional também tem a ver com segurança psicológica. E que esses assuntos estão intimamente conectados. E eu preciso ter atenção em relação a isso, né? Porque se eu não tiver, eu vou ficar em segundo plano, eu não vou conseguir fazer as manifestações que eu preciso fazer. Muitas vezes eu não vou entender, por exemplo, um pequeno spoiler. Todos nós temos alguma natureza empreendedora. Sem dúvida. Dentro do ambiente que trabalhamos e fora do ambiente que, né, estamos, né, não no trabalho. Então, também algumas provocações virão de onde tem oportunidades para que cada um se sinta com opções, com o poder de poder fazer escolhas para esse futuro. E já vá mapeando E já isso vá se ao preparando. longo do caminho para Isso ficar aí. mais fácil, para o terreno. Ah, maravilhoso. Eu acho que é necessário. É aquilo que a gente fala, né, Lê? Cada um que vem aqui, a gente começa a ver coisas, aspectos da inteligência emocional e conteúdos que eu acho que esse volume 2, eu vou te falar, vai chegando. E eu quero muito mexer as pessoas para saírem de uns estigmas e estereótipos do tipo assim, o cara é um dinossauro de tal coisa. Ninguém é dinossauro de nada. Exato. A pessoa tem uma experiência, a pessoa tem uma bagagem importante que vai construindo ao longo da vida. Então, nem o dinossauro, né, nem o bebê lá da ponta. As duas coisas estão conectadas. Todo mundo tem potencial e capacidade de se desenvolver. Mas o tema da inteligência emocional tem que estar nesse contexto, né? Ia falar de inteligência artificial, porque isso também é um tema que está lá. A adaptabilidade às novas tecnologias não está para uma geração ou para outra, né? Exato. E às vezes a gente também vai criando algumas barreiras, entendendo que a gente não é capaz de fazer determinadas coisas ou de se adaptar a esse contexto. E com alguns exercícios de autorreflexão sobre isso, eu acredito muito que dá para inspirar
e encorajar as pessoas a olhar a sua carreira até quando sentirem que dá para ir, né? Se respeitando a hora de parar, mas entendendo que é uma escolha do indivíduo, não é do mercado. A gente constrói isso, né, se a gente estiver bem preparado. E, cara, e como ter essa segurança psicológica? Você O que precisa para isso? O que um profissional dessa categoria que você está falando, como é que você entende que ele vai conseguir ter uma segurança psicológica? Ele precisa encontrar os espaços para se manifestar. O primeiro elemento da segurança psicológica é a manifestação, é o ato de se comunicar. De trazer à tona as suas necessidades, né? Trocar as ideias, gerar conflito sim, aquilo que eu entendo que eu posso, que eu não posso, aquilo que eu tenho desejo de fazer, mas não conheço. Ter coragem aquilo que eu quero conhecer. Usar da vulnerabilidade no primeiro momento para dizer aqui eu venho. Né? A partir daí tem um ciclo de aprendizado que vai acontecendo. Né? E que eu preciso estar genuinamente disposto. E olha quantos assuntos estão conectados, porque a autoconsciência, o autoconhecimento aqui, do primeiro nível de inteligência emocional, está ligado a essa perspectiva da segurança psicológica. Então, as duas coisas estão caminhando juntas, não é? Se tem uma e não tem a outra, eu fico no meio do processo. Sim, eu já adorei isso, eu acho que a gente vai botar, inclusive, suas redes sociais depois embaixo, porque eu acho, sinceramente, eu acho de verdade que esse é um tema muito necessário, eu acho que as pessoas precisam começar a falar um pouco mais sobre isso, sobre agora para onde nós vamos. Eu tenho a mesma idade que você, então eu acho que a gente talvez tenha tido um pouco mais de oportunidade de refletir, pensar sobre isso e começar a se preparar. Então, é uma coisa que eu também venho fazendo há bastante tempo, porque eu não quero parar em nenhum momento. Eu quero que eu possa fazer as minhas próprias escolhas, eu não quero ficar dependente das empresas que eu trabalho, eu quero ser necessária sempre, por isso eu venho buscando, né, evoluir dentro do que eu estudo, mas sem esse autoconhecimento e sem essa necessidade de trocar com outras pessoas que estão pensando a mesma coisa. Por isso que eu achei que o tema é muito importante, ter você como uma interlocutora que pode discutir com estas pessoas este tipo de conteúdo para ir abrindo, para ir trazendo essas provocações, para que as pessoas possam entender que tem um caminho e que é só começar a trilhá-lo para chegar mais fácil. Estou me lembrando que tem um artigo, depois eu também deixo isso para uma pesquisa para quem tiver mais interesse. Tem um artigo que eu escrevi no LinkedIn que é sobre esse fenômeno, né, o tal tsunami grisalho. Como é que é isso dentro das organizações? Ah, perfeito. Como que a gente percebe, e ali tem um roteirinho já um pouco indicado de alguns estágios do que dá para a gente fazer e talvez até cada um pensar em si, né, independente de onde trabalhe. Se está mais perto ou mais longe de compreender aqueles estágios que eu tenho escrito ali. Então, é isso. Eu já vou lá. É um momento colaborativo aí, né? A gente coloca o link no rodapé. Isso, vou colocar lá, eu compartilho. A gente põe junto, porque eu acho que é necessário mesmo. Não, e eu achei o tema muito legal, porque assim, a gente já fez outras entrevistas com outros coautores e nenhum veio por esse viés. Não, esse viés é um viés. É a primeira vez que estamos vendo esse viés aqui. Vou te falar, até para mim, que me preocupo com isso, que eu nunca tinha pensado sobre essa ótica de tipo, cara, estrutura um pouco melhor esse negócio. Eu faço porque é meu, mas pode ter um caminho mais estruturado e etc, que eu acho que tem valor para todo mundo. Eu gostei muito, de verdade. Eu achei sensacional e entra muito no que você falou no comecinho da nossa conversa, que o quanto vai ser diversos assuntos que a gente vai tratar aqui no volume 2, assim. Então a gente vai conseguir atingir todos os públicos, literalmente, né? Legal. E desde quando a gente fala do mundo mais corporativo, quando a gente fala de um lado mais de psicologia, a gente tá indo por vários vieses e esse, assim, eu achei sensacional. Parabéns! Porque tem que ter coragem também de falar sobre esse tema. Né? Exatamente. E me fala, do ponto de vista de impacto, eu acho que eu entendi já, que é tipo, o impacto é fazer com que essas pessoas se provoquem e se movam, para despertar nelas esse interesse, e como é que você está tratando e como é que você está atuando hoje? Ou seja, quando uma pessoa chega contigo e traz esse assunto, como é que você atua com elas? Eu tenho atuado muito mais em grupo e muito mais no olhar de quem estrutura dentro das empresas as políticas que envolvem legal. O que a gente chama o novo ciclo de carreira. Né? Então, hoje, o aconselhamento ele está baseado em muitas ferramentas e
propostas de autoconhecimento, os assessments, e a partir daí entender qual é o tamanho de desafio que a gente tem ali, porque tem padrões para quebrar, tem muito viés inconsciente, tem uma relação, né, de estereótipos do tipo, não importa, eu tenho que trabalhar para sobreviver, não tem mais energia ou força para fazer tais coisas, não faz nem sentido oferecer essa oportunidade para esta pessoa, sem antes envolver a pessoa na tomada de decisão. Então a gente tem uma questão cultural ainda para quebrar e achar formas dessas organizações entenderem a participação, né? Eu gosto muito de olhar a história das mentorias e falo muito isso para as pessoas. Gente, a experiência nos dá condição de muita coisa. Uma delas é ser mentor de tudo que a gente viveu. Exatamente. De coisas que a gente já entendeu, né? A melhor forma de resolver, ou todas as formas que teria para se resolver, se escolher uma ou outra. Assim como a mentoria reversa, eu falo para os mais antigos, né? Antigos, porque eles se sentem assim. Eu estou antigo nessa história. A tecnologia, então, dá um impasse terrível. Eu digo, pergunta para o mais jovem. Vai lá e pede mentoria para ele. Perfeito. O mais jovem, o incrível que pareça, eles têm paciência, sim. Para esse tipo de coisa, eles têm paciência. Eles ensinam, eles entendem que vai ser importante esse colaborador com mais idade se integrar e dar velocidade às coisas. Então, é sempre perceber, né? Qual é o tipo de orientação que faz sentido. E fazer o uso de uma estratégia que realmente a pessoa se sinta bem. Porque bem-estar tá nessa lógica toda, né? Sim. O caminho que vá se escolher, o bem-estar tem que ser o primeiro requisito. Então, o equilíbrio para tudo isso... Vamos lá, vamos ver como é que a gente consegue mobilizar o pessoal aí com a escrita, porque a inteligência emocional é o nosso pano de fundo e o público, então, é esse público longevo no trabalho. Que estratégias tem no meio de tudo isso, né? Para a gente chegar lá feliz, a hora que quiser entregar o crachá, entregou, a hora que quiser seguir trabalhando, que pode ser de forma... intermitente, posso estar em vários lugares, posso fazer só uma coisa agora, posso fazer muitas depois. Por que a gente não se permite entender que a gente tem muitas opções? O que acontece na mente aqui? Vamos tentar destravar. É isso. E o quanto o autoconhecimento é importante, né? Porque até para pedir ajuda para o mais novo, você precisa ter isso muito claro. Porque às vezes tem uma coisa da vergonha também, né? Tipo, eu não vou pedir ajuda para alguém que é mais novo do que eu. Qual que é a imagem que vai passar? Então, esse autoconhecimento é importante. E as empresas, né? Porque eu acho que assim, você tem que ter autoconhecimento, os mais novos têm que ter paciência, a gente precisa ter paciência, a empresa precisa mudar muitas coisas. Então, acho que é um conjunto de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Mari, voou. Não vou nem falar que passou, porque voou o tempo. Voa. A conversa, quando é boa, voa, né? Vamos, conclusões finais aqui, eu acho que do nosso, considerações finais, se você quiser colocar, para a gente ir se despedindo, porque, de fato, já estamos em cima da nossa hora. Maravilha. Bom, primeiro é super agradecer, né? O convite de participar. Acho que o tema cada vez mais é relevante, mas ele é inspiracional na minha visão, assim, né? Tem muito conteúdo por aí, tem muitas coisas que a gente pode ler, aprender, mas quando a gente tem um grupo de pensadores que estão nesse segundo volume, com suas temáticas e dilemas, eu acho, do dia a dia, né? Coisas que estão sentindo na pele, estão ali tentando traduzir em palavras, né? Sentimentos, ações. Para mim, é a inspiração da leitura deste livro. É isso mesmo. Que a gente possa unir capítulo a capítulo, né, um pouco mais de conhecimento, né, para que as pessoas olhem para si e entendam que se inspirem de alguma que a gente forma. Vive emocionalmente. Exato. Né, e que a partir daí, né, a gente possa viver melhor, né? Acho que essa é a minha inspiração. Vamos lá. Ai, Cá, muito obrigada. Foi assim demais ler. Olha aí, Obrigada. Mais um entregue. Obrigada, muito bem, viu? obrigada, Show, gente. meninas, obrigada. Falamos, muito obrigada, gente. Nos vemos no próximo, pessoal.